tela da Band+. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A Secretaria de Saúde de Indaiatuba promove hoje, segunda-feira, uma ação de doação de sangue. O atendimento começou às 8h30 da manhã e vai até o meio-dia no Ambulatório de Especialidades da Morada do Sol. O ambulatório fica localizado na rua Hélio Pistone, no Jardim Morada do Sol. A ação é feita em parceria com o Hemocentro da Unicamp e faz parte de um serviço semanal iniciado no dia 12 de janeiro. No primeiro dia de coleta, 29 pessoas foram atendidas. Ao todo, foram coletadas 25 bolsas de sangue, feito um cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea e 5 pessoas doaram pela primeira vez. A meta da Secretaria de Saúde de Indaiatuba e do Hemocentro da Unicamp é aumentar os estoques de sangue na região. O serviço, chamado POSER, que significa Posto de Coleta Externa Regular, acontece todas as segundas-feiras, exceto em feriados. Doar sangue é doar vida. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, que a sua semana seja incrível. E vamos falar em esportes a partir de agora até meio-dia com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com o gol de Kevin nos últimos minutos e pênalti perdido, o Guarani e Santos ficam no empate por 1-1 no Brinco. Pugri teve a oportunidade de abrir o placar com Mirandinha, mas o atacante desperdiçou a cobrança de pênalti, parando em Gabriel Brazão. Após polêmicas durante a semana, Matheus Costa promoveu algumas alterações na equipe. Uma delas foi colocando Diego Torres no banco e Isaac entre os titulares. Com 2 pontos conquistados, o Bugre volta a campo quinta, diante do Velo fora de casa. Ponte joga mal mais uma vez e perde a terceira partida consecutiva no Paulistão. Sem poder contar com os reforços e com alguns desfalques por lesão, Marcelo Fernandes tentou mudar a formação inicial da equipe, mas não deu certo. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante da Macaca rebateu falas do vice-presidente Eberlin e deu ultimato para a inscrição dos contratados. A Macaca volta a campo quarta, quando recebe o São Bernardo no Moisés Lucarelli. São Paulo sai na frente, mas Corinthians busca empate nos últimos minutos no Clássico Majestoso. Tricolor abriu o placar com Gonzalo Tapia. Ainda no primeiro tempo, já próximo do final da partida, Breno Bidon, de perna esquerda, deixou tudo igual no Clássico. Após mais uma derrota no Campeonato Paranaense, o Operário demitiu o Alex. Atual campeão, o Fantasma é o lanterna no Grupo B e tem 3 derrotas em 4 jogos na temporada. O ex-meia do Palmeiras e seleção brasileira se despede da equipe após 7 meses de trabalho.
Após marcar na estreia, Endrick volta a ser titular e dá assistência da vitória do Lyon sobre o Brest. Em 2 jogos pelo clube francês, o brasileiro já tem mais minutos em campo do que em 3 meses no Real Madrid com Xabi Alonso. Rádio Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem pelo WhatsApp e também pelo Google aqui no YouTube. Não no Google. No YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, é mandar sua mensagem pelo YouTube ou pelo WhatsApp 971021493, que já a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando agora com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 entre Guarani e Santos em jogo realizado neste domingo, 3ª rodada do Campeonato Paulista, no estádio Brinco de Ouro da Princesa para um público de pouco mais de 10 mil torcedores. Jogo que teve a arbitragem do Matheus Candançan. O Guarani de Kaique França, Rafael, Maurício, Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, William Farias, depois Cauã Jesus, Natan Melo, depois Kevin e Isaac, depois Diego Torres. Mirandinha, depois Dentinho, Guilherme Parede, depois Guilherme Cachoeira e Maranhão, a equipe bugrina do técnico Matheus Costa. Já o Santos, de Brasão no gol, Mike, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vinícius Lira, depois Escobar, William Arão, Gabriel Menino, depois João Schmidt, Zé Rafael, depois Lautaro Dias e Roleiser, depois Miguelito, Barreal e Tassiano, depois Robinho Júnior, a equipe do técnico Juan Pablo Voivoda. O Santos abriu o placar a 13 minutos do segundo tempo com o Barreal e no segundo tempo, no último lance do jogo, Kevin empatou a 51, definindo o placar, 1 para o Guarani, 1 para o Santos. Essa ficha técnica do jogo realizado ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vem aí o Derby 213. Guarani e Ponte no primeiro confronto de 2026 pelo Campeonato Paulista. Vai ser dia 31 de janeiro, 16 horas no Brinco. Acompanhe a história da maior rivalidade do interior de São Paulo, os gols, vitórias, derrotas, personagens, entrevistas com personalidades, ex-jogadores e a opinião dos comentaristas. E toda a movimentação das equipes para um duelo sensacional, não é? Vai acontecer o Derby 213, repito, Guarani Ponte, 31 de janeiro, 16 horas do Brinco. Tudo em destaque aqui, com a melhor esportiva ou a melhor e maior equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Solução ou soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Ontem foi comprovado que o técnico do Guarani não tem condições de dirigir o time.
Continua cometendo erros básicos. Exemplo, Farias, fraco. Cadê o lateral direito? Rafael tem que ser zagueiro. Batedor de pênalti tem que ser quem saiba bater. Kevin, titular. Fora os outros erros básicos. Está registrado. Vamos em frente. Nossa, muita mensagem, gente. Toda vez que eu vou clicar aqui, chega mensagem nova. Vamos lá. O ultimato que o treinador da Ponte deu no sábado após o jogo tem que resolver. Chega de humilhação. Essa duplinha de mentirosos tem que parar de desrespeitar a Ponte. Mas estou com medo. Marcel Grota. O Matheus é muito incompetente para avaliar a capacidade de jogadores. Pois, de novo, ele coloca o Cachoeira em campo e não o Cauã Jesus. O Kevin nem precisa falar. Ridículo colocar o moleque nos acréscimos. Tomara ou toma que o gol dele não não entendi. Salve esse técnico medíocre, Adilson Souza. O Cachoeira não tá dando mais pra suportar não, viu, gente? Todo respeito. Dá não. Temos que reconhecer que o esquema do Matheus funcionou ontem, mas que Kevin está pronto e tem mais identificação com o clube. Está melhor fisicamente e tecnicamente que os demais. E ele também não deixa as rinhas pessoais dentro de campo prejudicar o time Erivelton. Não entendi muito bem, mas vamos em frente. Pelas minhas contas, iremos rebaixar o rival no derby. O vexame do Guarani na Série C terá a lei do retorno nesse derby. Adriano Gomes. Boa tarde. Acho que não precisa mais entrevistar o Eberlin. Ele fala as mesmas coisas do mesmo jeito, da mesma maneira, né? Há pelo menos 6 meses, desde o começo dos atrasos. Clefort. A Ponte paga hoje o transferban. O presidente eleito, vocês podem entrevistá-lo quando? Carlos Alberto, quando ele aceitar. Ele recebe um convite por dia da gente. Agora, se ele não quer falar, como é que nós vamos fazer? Vamos obrigar o cara a falar? Então, eu lamento muito. A diretoria da Ponte cansou. Hoje esses caras saem na marra às 18 horas, bando de gente mentirosa. E esse doutor Imbróglio nem parece juiz, bando de gente safada e incompetente. Alexandre, como disse que a Ponte jogou mal, nem time tem, como vai jogar bem? Alexandre, a sua linha aí de raciocínio em relação ao jogo é verdade. A Ponte não tem um time para colocar decente no Campeonato Paulista. Eu entendo que os jogadores não inscritos estão fazendo falta, mas fico pensando que não estamos esperando o mestre de cá, o Renato Cajá. São jogadores comuns e sem ritmo. Não sei se ainda há clima para a continuidade do Marcelo Fernandes após a última coletiva. Alê. Bom dia, jogador do Guarani perde pênalti, perde gol e o técnico que é culpado. Zé Carlos de Hortolândia. Esse presidente novo da Ponte vai ficar marcado na história como o pior presidente. Coitada da nossa macaquinha. Toninho de Sumaré. Edson Elias, bom dia CH, boa semana para você também, Edson. A Ponte tem os próximos 2 jogos aqui em Campinas. Penso que se não fizer 6 pontos, já poderá ser considerada rebaixada. Que situação vida é a Ponte, hein? A diretoria atual e a anterior tem muita culpa sim, mas não podemos esquecer que os problemas da Ponte começaram faz muitos anos, com dívidas que foram construídas por várias gestões. Tá bom. A torcida da Ponte tem o dever e o direito de se manifestar pacificamente contra a situação do clube, pelo contrário, nada mudará. Valnei Matheus. Achei que o Bugrão jogou bem, se jogar assim acho que não cai. Luiz Bugrino. Bom dia a todos da rádio. O Guarani mostrou um futebol bem ofensivo ontem, nos deu esperança, só precisa apostar mais na base. Rogério. Eu preciso ler um pouquinho antes aqui, porque tá chegando muita mensagem pesada aqui. Sou Ponte Pretano, mas ontem torci para o Guarani ganhar do Santos, só para a diretoria da Ponte ficar mais pressionada pela torcida em ver o rival indo bem no campeonato, que vamos indo bem. Vamos ser rebaixados sem nenhuma vitória. Obrigado, Berlim. CH, bom dia. Se sou Marcelo Fernandes de verdade, coloco o time inteiro só de molecada.
Separo os jogadores da Série B e coloco para fazer pré-temporada. Paulistão já foi. Ebelim até chora para rebaixar a Ponte todo ano, virou rotina. Já já a Série B está aí e os contratados não irão jogar no Paulista. Marcelo Pimentel. E sobre esse assunto eu só acredito vendo, viu? Negócio de transferban. Hoje é dia de protesto dos torcedores comuns. Não aguentamos mais as mentiras dessa diretoria, André. Não estaria na hora... Sartrapa, ensaiador, largar o osso da Ponte? Frank Bob. Não sei de quem você está falando, viu, amigo? Carlos do Taquaral. E se o Guarani formar a zaga com Rafael e Donato e colocar Isaac segundo volante, melhora o time, que você acha? Eu gostei de algumas coisas do Guarani ontem, né? E o Antônio ali, o zagueiro pelo lado direito, também gostei dele, viu? Também gostei dele. Agora o Farias está muito lento. Ontem poderíamos ter ganho do Santos, faltou um ajuste no meio campo, pois o time do Santos, da forma que estava, é muito sem criatividade. O nosso goleiro está mostrando a que veio. Arrumamos, e se arrumarmos o meio campo, vamos sair desse atoleiro. Tudo errado, esses dirigentes fracos vão todos embora da Ponte. Mário de Hortolândia. CH Torcida está marcando protesto às 19 horas e importante que todos os pontepretantes compareçam. Tandy Negrão. Boa tarde, equipe da Band. Eu tenho que ler aqui porque é muito longa. Meu amigo, não dá para ler, viu? Desculpa, muito longa. Tem que ser mensagem curta. Como é que falam tanto do Gé? Marcou só um gol de uns tempos pra cá por causa de uma poça d'água, Catelli. Mas a venda do Gé deve resolver muita coisa na parte financeira. Meu Deus, esse técnico do Guarani é péssimo. Tirou os 3 melhores que estavam jogando. Quem salvou foi o menino da base, Eli Martinelli. Graças a Deus, depois de muito tempo, temos um goleiro de confiança. Kaique França fechou o gol, Edmilson. Lê o meu aí. Eu faço de tudo para ler, amigão. Amanhã estarei indo para Campinas passar uma semana e buscar o Batatinha e aproveitar e sofrer com a Ponte. CH, manda um abraço pro Batatinha que tá ouvindo você. Um abraço, Batatinha. Se quiser trazer o Batatinha aqui na Band, tá liberado. E por aí vai. 11h46 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani conseguiu empatar com o Santos ontem, jogando até melhor do que o time da Vila. Placar de 1-1, gol no finalzinho, marcado pelo garoto da base, o Kevin, que entrou no final da partida. O Matheus Costa colocou ele aos 44 do segundo tempo e na única oportunidade que ele teve, aos 51 de cabeça, marcou um golaço, empatando o jogo, tirando o Guarani da zona de rebaixamento. E depois do jogo, o técnico Matheus Costa falou justamente sobre a entrada do garoto. O Kevin era uma ideia, talvez dar mais minutagem para ele, só que eu tava com isso na cabeça, de colocar 2 centroavantes para buscar o empate. E para isso a gente vai ter que se expor. Se eu poderia ter me exposto antes com relação a isso, aí é sentimento e feeling do que você tá prevendo no momento. Acho que o Maranhão sustentou praticamente todas as bolas que foi ligada a ele, então eu não via por que trocar ele. E daí eu comecei a pensar, a partir dos 32 minutos do segundo tempo, a oportunidade de a gente jogar com 2 centroavantes, que a gente teve em alguns momentos esse trabalho. Então, só que eu esperei pensando que ia ter mais 5, 6, 7 minutos de acréscimo. Pensei nos últimos 10 minutos de jogo a gente trabalhar com 2 centroavantes, que daí é um abapa final. E fico feliz que deu certo. A entrada do Cauã, que foi a origem do passe, o cabeceio do Kevin.
Então a gente manteve o controle da partida com 5 trocas e sempre organizado. Bom, para o jogo contra a equipe do Velo Clube, Rafael Donato, com um problema muscular, deve estar fora da partida. Se o treinador quiser, ele pode manter a mesma formação que iniciou o jogo contra o Santos. É claro que o Kevin está pedindo passagem. Disputa a posição entre os titulares com o Maranhão e também com o Luca, que volta após cumprir suspensão. Mas isso o treinador ainda tem segunda, terça e quarta para definir o time que vai enfrentar o Velo no jogo de quinta às 9h30 da noite, precisando do resultado, somar pontos fora de casa. Valeu, CH! Obrigado. O Tigrão tá aqui, tudo bem, né, Tigrão? Bom dia. Tô bem. Tô com uma gripinha começando a se instalar. É? É. Então fica longe de mim. Por favor. Simpático, né? Cara, ô Tigrão, um cavalo. Eu gostei do... é um quadrúpede. Eu gostei do Kaique França, gostei do Maurício Antônio, gostei do Isaac, gostei... Por que será que ele não coloca o Cauã? Será que o Cauã Jesus joga menos que o Cachoeira, Tigrão? Não joga menos, joga mais. O que será que acontece? O Kevin também joga mais do que o Cachoeira. Preferências, treinamento, sei lá, né? Vamos parar por aqui? Melhor, porque... como é que eu vou explicar o inexplicável? Mas que é estranho, é? Lógico que é estranho. E tem cara que ainda acha que a Terra é quadrada. Eu vou discutir com esse cara? Não adianta. Não adianta eu perder meu tempo, vai subir minha pressão, vai me dar arritmia, vai me dar hemorroida. Eu tô fora disso aí. Tô fora. Se for para discutir uma coisa com bom senso, nós vamos discutir, tentar chegar, respeitar cada uma a opinião dos outros. Mas tem coisa que não dá para discutir. Mas eu gostei do Guarani, gostei do jogo, um jogo cheio de alternâncias. Começa com o Guarani muito melhor, depois de 35 do primeiro tempo. O Santos retoma o jogo, cria as melhores oportunidades do primeiro tempo. Vem o segundo tempo, o panorama é o mesmo do final do primeiro tempo. O Santos melhor, criando, e aí o Kaique França pegando 2, 3, 4 bolas espetaculares. Só que no momento em que o Santos era melhor, numa arrancada, o Mirandinha cruza e a bola bate no zagueiro do Santos, no braço. Pênalti, claríssimo. A defesa do Santos nem reclamou. Então no momento em que o Santos era melhor. Aí pra mim o Mirandinha bateu bem, não vou nessa aí, que bateu mal, que perdeu. Você tem que dar mérito pro goleiro, pô. O Brasão fez uma defesa extraordinária. Chute forte no canto e rasteiro. Pô, peraí. O cara adivinha, vai, pega, ela tá escapando, ele numa agilidade, numa explosão muscular espetacular, ele pega de novo. Aí o Santos, por não ter tomado o gol, já estava melhor, faz o gol e o Guarani vai buscar lá no finalzinho. Mas eu gostei de algumas coisas, eu acho que o time do Guarani jogou mais agrupado, jogou menos divorciado, foi ofensivo, teve personalidade e na maior parte do jogo encarou o Santos de igual para igual, né? Agora, algumas coisas estão evidentes, não dá mais para o Rafael na lateral direita, o gol foi em cima dele, não dá mais para Cachoeira, não dá mais para essa insistência com o Maranhão, com o menino Kevin pedindo passagem. Em Campinas, 11h51 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Eu peço desculpas ao pessoal do YouTube, porque são muitas mensagens e não consegui lê-las hoje. Mas amanhã eu prometo que dou mais atenção para o YouTube do que para o WhatsApp. Pedro Piscinato falando da Ponte. Fala, Pedro. Fala, CH. A Ponte Preta visitou o Capivariano no último sábado, foi derrotada pelo placar de 2-0. É a terceira derrota da Macaca em 3 rodadas nesse Campeonato Paulista e a crise da Macaca vai se agravando cada vez mais. Em entrevista coletiva ao término da partida, o técnico Marcelo Fernandes se mostrou visivelmente abalado e também muito incomodado com a situação extracampo da Ponte Preta. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, cara. Eu sou um cara, eu sou profissional. O futebol, ele vive de resultado, sabe? E eu mesmo sou bem sincero e claro. Os jogadores que estão lá treinando, que estão sem jogar, muitos queriam ir embora.
Eu pedi para que eles ficassem até terça-feira para a gente tentar acabar com esse transfer ban aqui. E vou ser bem sincero para você, Pedro, não é possível uma instituição do tamanho da Ponte Preta não conseguir arrumar 1.600.000, 1.800.000 e acabar com esse problema. Porque é nítido que está refletindo. A gente sabe que o pessoal está correndo, está tentando, a gente está vendo que está tentando, mas assim, como futebol é resultado, eu também me coloco à disposição da Ponte Preta por tudo que está acontecendo. De repente uma mudança pode ser viável, trazer outro treinador, então me coloco à disposição. E eu também não posso continuar numa situação dessa. Eu pedindo para jogador ficar até terça-feira, todos acreditaram, todos estão lá esperando esse bendito transfer ban. Agora sim, se na quarta-feira a gente não tiver os reforços, realmente para mim também vai ser bem complicado. A gente tem que ser sincero e honesto, eu estou frustrado demais, eu não quero... Sabe, eu fico impotente e eu não quero poder fazer isso pela Ponte Preta, eu quero mais. A Ponte Preta merece muito mais e quarta-feira, se não tiver os reforços todos lá para jogar, não que a molecada não queira, a molecada quer muito, mas o fardo é muito pesado, o campeonato é muito pesado. Sabe, tem 2 jogos em casa agora, então agora é hora mais do que nunca de estar os jogadores, porque para mim vai ficar difícil se não tiver. E os problemas não param por aí, CH. O Elvis, que deu uma forte declaração na semana passada após a derrota para o Velo Clube, o camisa 10 se despediu dos companheiros ainda no vestiário do Carlos Conagui, não deve mais vestir a camisa da Ponte Preta, o Elvis que recentemente renovou o contrato até 2028. E a torcida da Ponte Preta, muito insatisfeita com toda essa situação, com essa atual gestão, está organizando hoje às 19 horas um protesto contra a diretoria em frente ao estádio Moisés Lucarelli. A princípio, um protesto pacífico apenas para demonstrar com clareza a insatisfação com tudo que vem acontecendo nos bastidores da Macaca, CH. Bom, obrigado, Pedro. Eu tinha e passei isso pro Pedro, viu, ô Tigrão, para que ele apurasse a saída do Elvis. A informação que eu tenho é que ele já se acertou com o Náutico. Eu não sei nem por onde começo a trocar aqui informação e bater bola contigo. Não sei se falo de dentro do campo, fora do campo, do protesto do Elvis, do Marcelo Fernandes. Pode começar e falar o que você quiser. A coisa está escancarada, né? A coisa está escancarada. Primeiro foi o Elvis, agora o Marcelo Fernandes. Quer dizer, o pessoal não aguenta mais. A tensão é muito forte, a gente lamenta muito isso. Sabemos que está todo mundo tentando correr atrás, mas eu até agora não vejo uma perspectiva que possa projetar algo de positivo. E tem esse negócio do Gé, mas quando que entra o dinheiro, quando que entra no Brasil, como é que é a transferência? E a Ponte está numa emergência. Eu vou dizer o seguinte, tá tudo aí, né? Marcelo falou, Elvis falou... Pretzel postou ontem lá na Bandeirante de São Paulo também um pedaço aí da fala do próprio Marcelo. A repercussão é nacional. É uma situação que eu não me lembro da Ponte numa situação tão grave. E a gente torce para que de hoje para amanhã tenha aí uma novidade, senão o Marcelo já deu a letra aí. Na sexta você apurou e trouxe essa informação? Não apurei não, chegou uma informação até minha, nem apurei. Que só paga sexta? Não, que no máximo até sexta estaria resolvido. Mas é uma informação que eu recebi de uma pessoa que merece todo o crédito. Eu não fui apurar nada. Foi uma coincidência. Tem uma informação que até sexta vai resolver. A gente espera que resolva, mas a conta é a seguinte, em cima do laço. A Ponte tem 6 pontos para disputar em casa. Se ela fizer os 6, ela escapa. Se ela fizer 4, ela tem chances de escapar. Se ela fizer qualquer coisa menos de 4, ela já caiu. É isso. E o resto é prosopopeia flácida para ninar bovinos. Ou conversa mole para boi dormir. Tigrão, depois você olha com calma, com tranquilidade, a pontuação com 3 rodadas. Eu acho que com 6 não vai dar. Não, são 8 pontos. Isso aí. Para escapar são 8 pontos. Tá todo mundo somando. A Portuguesa ganhou. Os times vão fazendo a parte dele. Capivari tinha tomado um sacode de 4-0 na primeira rodada, começa a ganhar. Só a Ponte que não ganha. Eu sabe qual que é a minha preocupação? De que a Ponte seja rebaixada sem marcar nenhum gol. A menos que se resolva essa situação e a gente torce muito por isso. A minha preocupação é gigantesca, como é grande a preocupação do torcedor da Macaca. Em Campinas, 11h57 agora. Nossa área.
Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a terceira rodada do Campeonato Paulista. No sábado de virada, o Novo Horizontino em Indaiatuba ganhou do Primavera por 4-3. A Portuguesa venceu o Velo Clube 2-0. Capivariano derrotou a Ponte Preta 2-0. O Palmeiras venceu o Mirassol por 1-0. Tivemos ontem o empate entre São Bernardo e Noroeste 1-1. 1-1 também no clássico entre Corinthians e São Paulo. O Red Bull Bragantino goleou o Botafogo por 5-0 e o Guarani empatou contra o Santos jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na classificação, Red Bull e Palmeiras, únicos times com 100% de aproveitamento. O Novo Horizontino é o terceiro colocado com 6, mesma pontuação do Capivariano. O Guarani é o 14º colocado com 2. Na zona do rebaixamento estão o Botafogo com 1 ponto e a Ponte, que ainda não pontuou na competição. Atenção para os jogos já da quarta rodada. Quarta rodada que começa amanhã às 20 horas em Novo Horizonte, tem Novo Horizontino e Palmeiras. Na quarta-feira, às 7 da noite, Noroeste Capivariano. 7h30, São Paulo e Portuguesa. 8 da noite, Mirassol e Red Bull Bragantino. 9h30, Ponte Preta e São Bernardo. Na quinta-feira, 7h30, Santos e Corinthians. Às 20 horas, tem Botafogo e Primavera. 9h30 da noite, Velo Clube e Guarani. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Meio-dia, 1 minuto, muito boa tarde para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Está começando o Nossa Área, na melhor e maior rede de rádio